Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção. Nós estamos chegando na manhã dessa sexta-feira para trazer as últimas informações, as principais notícias e repercutir a vitória do Flamengo ontem à noite no Maracanã por 2-0 diante do Bolívar, partida de ida das oitavas de final da Libertadores da América 2024. Mas antes da gente trazer esse giro de notícias do Mengão, eu pediria a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que também você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. O Flamengo jogando no Maracanã contra o Bolívar ontem à noite cumpriu parcialmente o seu objetivo, ou seja, venceu não com o placar que pretendia, porém venceu e leva para a altitude de La Paz de 3.600 metros uma vitória com 2 gols de diferença. Criamos a expectativa de um placar maior porque somos torcedores rubro-negros, mas a disputa é de Libertadores, não nos enganemos disso, o que significa muita dificuldade, além de que muita superação também. Praticamente foi um ataque contra a defesa, sem deixar de reconhecer que não foi a melhor noite para o time do Flamengo do ponto de vista técnico. No final, a vitória e por 2 gols sempre será um bom resultado a se levar para a altitude. Indubitavelmente, vamos para a guerra na altitude, com provavelmente mais 2 desfalques, Pedro e Gabigol, que deixaram o campo sentindo lesões musculares e serão reavaliados hoje na reapresentação do time lá no CT Ninho do Urubu. O Flamengo teve em Luiz Araújo o grande destaque da partida, incansável como sempre, tanto do ponto de vista defensivo como ofensivamente falando, quando foi premiado ao marcar o gol que deu início à vitória do Flamengo diante do Bolívar. Então, parabéns ao Luiz Araújo, que por muitas vezes foi chamado de bagre pela torcida, mas está sendo um dos jogadores mais regulares da temporada do Flamengo nas 3 competições que o Flamengo está, nesse momento, disputando. Sem tempo para descansar, o elenco rubro-negro se reapresenta hoje, vira a chave e começa a pensar já no clássico de domingo contra o Botafogo, lá no Engenhão. Confronto direto nas disputas do Brasileirão de 2024. O quadro é preocupante por conta, primeiro, das ausências de Cebolinha e Matias Villa já confirmadas e agora com Pedro e Gabigol sem poderem jogar. Em relação a esse clássico contra o Botafogo, como a partida de volta contra o Bolívar será somente na quinta-feira, e por isso você pouparia o time que viria com o que tem de melhor contra o Botafogo. Qual será a decisão da comissão técnica? Não esquecendo que o nosso adversário, o Botafogo, tem decisão também pela Libertadores na quarta-feira, um dia antes do jogo do Flamengo, contra o Palmeiras em São Paulo. Flamengo e Bolívar jogaram para um grande público do Maracanã, o novo recorde de público na temporada do futebol brasileiro em 2024. Foram 60.536 pagantes, com o público presente de 65.381, que proporcionaram uma renda de R$ 3.057.608. Agora, uma notícia que a gente não esperava trazer aqui, mas aquilo que se temia, aquilo que se preocupava, aconteceu. O lateral esquerdo, Matias Vinha, além da lesão no menisco, que já estava comprovada, também tem lesão no ligamento cruzado anterior, o que aumentou a gravidade do seu problema. O lateral esquerdo passou por uma cirurgia no seu joelho na noite de ontem, quinta-feira, e assim, da mesma forma que Cebolinha, operado na última quarta-feira, também não joga mais na temporada de 2024. Para a partida diante do Botafogo no próximo domingo, 18h30, no estádio Engenhão, a CBF definiu a equipe de arbitragem ontem em audiência pública. O árbitro vai ser o Caí, vai ser uma equipe quase que toda carioca.
né? O árbitro vai ser Bruno Arleu de Araújo, assistido na bandeira 1 por Rodrigo Henrique Figueiredo Corrêa, na bandeira 2 por Thiago Henrique Farinha, e o árbitro de vídeo é de São Paulo, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Voltando um pouquinho à partida de ontem contra o Bolívar, não poderíamos nos omitir e deixar aqui de falar na arbitragem do colombiano Vilmar Roldan, que mesmo não influenciando diretamente no resultado, usou da falta de critério ou de critérios diferentes para prejudicar e muito o Flamengo. Péssima arbitragem de Vilmar Roldan, né? Péssima arbitragem do colombiano na Libertadores. Bom, 2 jogos completaram a rodada de ida das oitavas de final da Libertadores da América de 2024 ontem à noite. Vejam os jogos e os resultados. Nacional do Uruguai 0, São Paulo 0 lá em Montevidéu e Flamengo 2, Bolívar 0 no Maracanã. Com os 2 jogos finais realizados ontem, podemos dizer que saem na frente para a classificação a partir do jogo de ida os seguintes times: Grêmio, River Plate, Colo-Colo, Botafogo, Peñarol e Flamengo saem na frente porque venceram seus jogos. Dos 8 jogos, 6 tiveram vencedores e 2 foram empates. Atlético Mineiro e São Lourenço e Nacional do Uruguai e São Paulo. Meus amigos, atendendo ao edital do leilão do terreno do gasômetro, o Flamengo avançou pela segurança financeira do clube sobre a compra do terreno do gasômetro. Na última terça-feira, o Conselho Deliberativo do clube aprovou um seguro-fiança para resguardar a instituição em um possível aumento do preço cobrado pelo terreno. Exigido no edital do leilão, a garantia foi celebrada junto ao Banco XP, necessário o aumento de 41 milhões a ser coberto. Né? Bom, Bolívar e Flamengo farão o segundo jogo das oitavas de final da Libertadores da América na próxima quinta-feira em La Paz. O que, independentemente do resultado de ontem, né, contra o Bolívar no Maracanã, possibilita o Flamengo ir com o time titular diante do Botafogo no próximo domingo com o Brasileiro. Será que o Tite vai de time titular contra o Botafogo? Eu iria com o que tem de melhor para a gente buscar esses 3 pontos. Teremos a volta do Bruno Henrique, né, que cumpriu suspensão tanto no Brasileiro quanto na Libertadores e ficou fora dos 2 últimos jogos realizados pelo Flamengo. Continuando com o mesmo assunto, ontem, na quinta-feira, após a vitória sobre o Palmeiras, o técnico Arthur Jorge do Botafogo sinalizou que deve ir com força máxima no domingo, alegando que o clube não prioriza competição. Será que o Arthur Jorge está blefando ou falando a verdade o técnico botafoguense? Só vamos saber no domingo. O presidente Landim, em entrevista ao podcast Mundo GV do ex-goleiro do Flamengo Getúlio Vargas, alertou sobre a falta de regulação do futebol brasileiro, citando o exemplo do Botafogo, que esse ano já gastou em contratações mais do que arrecadou no ano passado com o Botafogo. Por isso, se faz tão presente e tão necessário a efetivação do fair play financeiro no futebol brasileiro. Já passou da hora, né, dona CBF? Tira o fair play financeiro da gaveta, efetiva ele, doa a quem doer. Bom, o Flamengo iniciou ontem, quinta-feira, a venda dos ingressos para a partida final entre Flamengo e Olympiacos da Grécia nas disputas do Intercontinental de Clubes Sub-20, no próximo dia 24, às 16 horas do Maracanã. Os preços para essa partida estão variando entre R$ 45 o menor preço e R$ 300 o maior preço, portanto, preços bem acessíveis à torcida rubro-negra. O ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, atual deputado federal, criou um projeto de lei na Câmara que foi aprovado na última quarta-feira, que aumenta em 1/3 a pena do profissional esportivo envolvido com manipulação de resultados. A pena atual é de reclusão de 2 a 6 anos e multa. O objetivo não é criminalizar nem jogadores e nem árbitros, mas sim lembrá-los o poder de influência e decisão que eles possuem no decorrer das partidas. Portanto,
o Estatuto do Torcedor passará por uma atualização, já que foi acrescida em 1/3 a mais a pena para esses casos de envolvimento em manipulação de resultados. Para os rubro-negros exigentes ao extremo, que criticaram o técnico Felipe Luiz quando da sua chegada ao sub-20, até pelos insucessos nos primeiros jogos, lembro-lhes que Felipe Luiz, nesse momento, já levou o Flamengo sub-20 à vice-liderança do Campeonato Brasileiro da categoria, mostrando que o novo torcedor rubro-negro é impaciente, imediatista e de 7 meses, né? O ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo, novamente sendo notícia aqui no nosso giro de notícias do Mengão, confirmou ontem, na saída do Maracanã, de forma oficial, que não será candidato a presidente do Flamengo e que apoiará nas eleições presidenciais do final do ano do rubro-negro o ex-vice-presidente de embaixadas e consulados do Flamengo, Maurício Gomes de Matos. Bom, para encerrar, uma notícia veiculada ontem no jornal O Globo traz que na próxima semana os dirigentes do Flamengo, Marcos Braz e Bruno Spindel, vão à Europa para tentar a contratação de jogadores. Agora eu pergunto, vão para a Europa porque já tem alguma coisa encaminhada ou vão para a Europa aventurar contratar jogadores, brincar de contratar jogador? Fiquemos na expectativa, lembrando que estamos hoje, sexta-feira, dia 16 de agosto, a 17 dias do fechamento da janela brasileira de transferência. Então, meu amigo, não há tempo a perder, não há tempo para especulação, há tempo sim para definição. Em relação também à venda de Fabrício Bruno e Wesley. Ou ata ou desata, ou vende ou não vende. Em relação a contratações, é para ontem, depois que a gente perdeu tanto o Cebolinha como o Matias Vinha, a gente precisa reforçar o elenco rubro-negro. Meus amigos, as notícias são essas, eu vou ficando por aqui, deixando uma até breve, uma até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras, fui!